Quando você ouve a palavra inovação, qual é a primeira imagem que surge na sua cabeça? Provavelmente um robô, inteligência artificial, computadores, ou talvez um aplicativo com um nome difícil de se pronunciar, que promete mudar o mundo enquanto coleta os seus dados para vender meias sob medida por inteligência artificial. Mas a verdade é que a inovação ela não começou com chip, algoritmos ou impressoras 3D. Inovação começou quando alguém, cansado de carregar água nas mãos, teve a brilhante ideia de usar uma cuia. Simples assim. Inovar é resolver problemas de maneira diferente, melhor, mais inteligente, mais barata. E para isso, você não precisa de uma sala cheia de engenheiros com macacões, jalecos futuristas e brilhantes, mas você precisa de um cérebro atento, um olhar curioso e a capacidade de perceber o que está escondido no óbvio. A tecnologia por si só é apenas mais uma ferramenta da inovação. Mas se você colocar toda a sua esperança na tecnologia, é como você tentar bater um prego com um alicate. Não dá certo. Você até pode ter uma ferramenta incrível nas mãos, mas talvez esteja usando de uma maneira completamente errada. A maior parte das invenções que realmente mudaram a vida das pessoas não foram feitas em laboratórios reluzentes, mas elas foram paridas no desconforto, no incômodo. Isso aqui não dá mais para ficar desse jeito, não dá para aguentar mais isso. Inovação é filha da necessidade e irmã da criatividade. Elas estão nas ruas, nas casas, nas escolas, nos corredores abafados de um hospital público, no caderno amassado de um aluno que ainda não desistiu de estudar. Tem gente que inova todos os dias e nem percebe isso. É aquela professora que decide colar um monte de papel crepom colorido na janela para transformar a luz em arco-íris e manter os alunos motivados e atentos. É o agricultor que, sem acesso à internet, ele observa o comportamento das formigas para prever a chuva. É o atendente de call center que cria uma maneira de analogia engraçada para explicar algo difícil, só para ouvir a risada do cliente antes de desligar, ou o xingamento. Né? Nada disso precisa de satélite, blockchains ou qualquer outra palavra que pareça o nome de alguma nave do Star Trek. Mas tudo isso é inovação, porque tudo isso melhora a vida das pessoas. E isso, no fim das contas, é o único critério que realmente importa. A confusão nasce quando a gente começa a confundir inovação com invenção. Invenção é criar algo novo. Inovação é tornar algo melhor. Nem toda a invenção é inovadora e nem toda a inovação precisa ser algo inédito. Às vezes, é só fazer algo conhecido de uma maneira mais sensata, mais gentil ou mais útil. Se você observar as comunidades mais vulneráveis, vai perceber que a inovação é abundante. A criatividade floresce quando o recurso é escasso. É a famosa gambiarra que nós brasileiros somos especialistas, campeões mundiais. Porque onde falta tecnologia, onde falta recurso, onde falta estrutura, sobra engenhosidade. É bombril que vira antena de TV, é garrafa PET que vira isolante térmico, e assim vai, carrinho de supermercado que é um carro de verdade, onde as pessoas carregam todas as coisas ali. Ou seja, o mundo está repleto de ideias geniais que nunca foram patenteadas, mas que foram apenas colocadas em prática. E é aí que mora o poder real da inovação. Ela só ganha vida a inovação quando toca em alguém. Não basta ser engenhoso, criativo, tem que ser relevante, tem que resolver uma dor. Melhor ainda, tem que resolver com empatia. Inovar sem empatia é como construir uma ponte para um lugar onde ninguém quer ir.
É por isso que os maiores inovadores são os grandes ouvintes. Eles escutam até mesmo o silêncio, no silêncio, presta atenção nas pausas, nas dificuldades cotidianas, nas perguntas que não são respondidas. Eles têm o hábito de perguntar. Perguntam por quê? Por quê? Por quê? Várias vezes, até descobrir que o problema não é aquilo que realmente parece. Muitas vezes a verdadeira inovação está na forma com que como fazemos as perguntas e não nas respostas que encontramos. Vou repetir. A verdadeira inovação está na forma como fazemos as perguntas e não nas respostas que encontramos. Um exemplo, tá? Quando as pessoas pararam de se perguntar onde nós vamos buscar água e passaram a se perguntar como faremos para trazer a água até nós, surgiu o quê? A agricultura, as cidades. Nós estamos tão habituados a buscar soluções tecnológicas que nos esquecemos de perguntar o essencial. Será que o problema realmente é tecnológico? Às vezes a falta não é falta de acesso à internet, é falta de ouvir a outra pessoa. Não é ausência de dados, mas é ausência de diálogo. Talvez a inovação que estamos procurando não esteja em um novo sistema, mas em um novo senso de comunidade. Não na automação, mas na atenção. Não na produtividade, mas na proximidade. Estamos rodeados por tecnologia o tempo inteiro, mas nós nos sentimos cada vez mais apressados, sozinhos e vazios. Será que a nossa grande inovação deste nosso tempo não seja parar de acelerar, desacelerar, às vezes até pausar, olhar nos olhos, respirar fundo e perguntar: como você está? Se isso parece simples demais para ser inovador, talvez nós nos tenhamos nos esquecido que as melhores ideias quase sempre são simples. O desafio está em vê-las antes que virem moda. A beleza da inovação sem tecnologia é que ela está ao alcance de todas. Você não precisa esperar pelo próximo lançamento. Você pode começar com o que tem, com as pessoas que estão à sua volta, com as pessoas que ainda não foram, as perguntas que ainda não foram feitas, na maneira de como dar um feedback, na forma como resolve conflitos, na decisão de levar o bolo para um colega que está triste porque morreu alguém da família dele, sei lá. Inovar também é criar uma cultura, e a cultura se constrói com gestos repetidos. Cultura se constrói com gestos repetidos, decisões conscientes, uma visão clara de futuro. Não aquele cheio de carros voadores igual dos Jetsons, mas um futuro onde as pessoas se sentem seguras, úteis e reconhecidas. A tecnologia, com certeza, acelera esse processo, mas ela não o inicia. Quem inicia tudo somos nós, as pessoas, seres humanos. Com a nossa escuta, com a nossa coragem, com a nossa capacidade de imaginar algo melhor. E não porque os números dizem, mas porque nós sentimos que dá para ser diferente. A inovação mais poderosa que existe é a que muda a forma como olhamos para as outras pessoas, que gera sentido. E sentido não se programa, sentido se constrói. Um gesto de delicadeza pode ser muito mais transformador do que 1000 linhas de código. Ou uma conversa difícil, feita com honestidade, pode ser muito mais disruptiva do que qualquer aplicativo. Porque quando mudamos a forma como nos relacionamos, tudo ao redor melhora. As tecnologias mais úteis da história foram aquelas que resolveram problemas humanos com soluções humanas. Talvez estejamos tão fascinados com o que a tecnologia pode fazer nos nossos dias que nós esquecemos de perguntar o que ela deveria fazer. E o mais importante, o que nós deveríamos fazer com essa tecnologia.
Porque a tecnologia sem intenção, sem propósito, é só ruído, barulho, bagunça. Mas quando cheia de propósitos claros e humanos, ela vira ponte e gruda a nossa empatia, multiplica as nossas ideias, fortalece as nossas conexões. O mundo não precisa de mais tecnologia. O mundo está precisando de mais propósito. E a boa notícia é que você já tem tudo o que você precisa para começar. Porque no fim, a inovação que realmente importa é aquela que começa em você, no seu olhar, na sua escuta, na sua decisão de fazer diferente, mesmo que ninguém esteja vendo. Aliás, principalmente quando ninguém está vendo. Porque é aí que nascem as revoluções silenciosas. E são elas que, no final de tudo, mudam o mundo. Desperte a sua criatividade e transforme o seu mundo.